Olá, saudações, amigos e amigas, telespectadores, telespectadoras da Band, colegas advogados, advogadas e aqueles que são da carreira jurídica do Estado, promotores, procuradores, desembargadores, magistrados, defensores públicos. Olá, o nosso entrevistado de hoje, meu primeiro entrevistado, antes de mais nada, muito rapidinho, agradecer à Band essa oportunidade de estar aqui com você no Saudações. Da mesma forma, o professor Ted Anderson, nosso coordenador, fundador do Grupo Saudações, e a professora Ivane Rodrigues, que é a nossa grande anfitriã hoje, que está conosco aqui no estúdio, acompanhando essa entrevista de hoje, a minha primeira como entrevistador, e também, além da professora, o doutor Vitor Moreira Serra, membro do Ministério Público Federal. O convidado de hoje é muito especial, um amigo muito querido de muitos anos e um dos cidadãos mais queridos, respeitados, admirados do nosso Estado. Ele é paraense. É advogado, é administrador, foi secretário de Estado, deputado amazonense, né? E uma pessoa que vive ainda toda essa vida política brasileira. É um dos advogados mais respeitados, querido, amigo, muito querido de muita gente. Carlos Nina, Henrique Pereira, Moanese Calado, Dorian Ricker Teles de Menezes. Recentemente lançou um livro e conosco vai conversar sobre os últimos anos, como tem visto no Maranhão, e sobre o livro lançado. Doutor Dorian Menezes, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como é que foi o lançamento do livro? Foi uma realização para mim, para coroar a minha vida. Eu sempre tive vontade de deixar algo registrado, não só meu, mas das nossas raízes, a fim de que meus filhos, meus netos pudessem conhecer. Meu lado materno eram americanos que perderam a Guerra Civil Americana e em 1867 foram para Santarém, no estado do Pará, onde eu passei minha infância, mas nasci no Amazonas. E o outro lado, meus ancestrais eram portugueses. Eu não conheço bem o encadeamento como veio para o Brasil. E o meu avô foi do Exército, depois ele largou o Exército, foi para o Acre. Ele teve seringal no Acre, chegou lá no final do século XIX, viveu muito pouco, porque ele morreu aos 45 anos. E eu gostaria de registrar essas coisas todas, a fim de que os meus filhos soubessem de onde eles vieram, e meus netos também, e as futuras gerações. Se nós não escrevermos nada, nós não fizermos alguma coisa, no futuro, sabe o que poderíamos ser? Talvez só isso. Isto é, uma lápide empoeirada, terá um nome, 2 datas e um tracinho no meio. Nós seremos esse tracinho, isto é, nada. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma sombra que passa, ou como uma névoa. Nós somos de poucos dias na Terra. E também diz que a nossa vida foi medida a palmos. Essa era a minha preocupação, deixar algo para que os meus futuros descendentes pudessem conhecer de onde viemos. Doutor Dorian, está aqui o livro A História de Nossas Vidas. Está aqui, olha. Está aqui, A História de Nossas Vidas. É um belo livro. Nesse livro, recentemente lançado... Bem, muito se conversou também naquele dia do lançamento do livro, muito se conversou de que tem que plantar uma árvore, tem que fazer um filho, escrever um livro. E parece que foi unânime, todas as pessoas que participaram do lançamento, lá estiveram os seus filhos, os seus 4 filhos, a sua senhora, muitos amigos, todos os netos, Guterres, todos meus netos. Foi candidato, todos os seus netos, Guterres, teve também Nansosa, teve muita gente, e de muita gente que não estava também se falou. Brasil também. Foi fácil fazer o livro? Mais fácil que um filho, mais fácil que plantar uma árvore?
Eu aproveitei a época da pandemia, do recolhimento natural, e comecei a escrever. Inicialmente pensando em trazer alguma coisa. Eu tinha outros livros que já falavam sobre a família, importei livros de Portugal, pela Amazon, e fiz pesquisas na internet, levantei uma porção de dados e tentei compor. Eu não sabia como fazer o livro. Eram tantos dados que não caberia num livro só. Então, o que eu fiz? Eu sentei e fiz primeiro a introdução. Foi o que me ajudou a direcionar meu livro e chegar a isso aí. Para que não cansasse, botei ilustrações, são 107 ilustrações, algumas fotos e tal, e com a letra um pouco maior, para que não cansasse aqueles que gostaram, que pudessem gostar de ler. E eu tive a surpresa, Dona Isa Figueiredo, ela está com quase 90 anos, eu entreguei um livro para ela, ela me disse que leu em 2 dias. Eu fiquei profundamente envaidecido. Vamos falar de uma outra parte. O livro é dividido em 3 momentos. Exato. Né? Família, amigos. Fala desse momento, da importância do momento que você registra os profissionais, os amigos, os colegas que com você cumpriram essa jornada que está aqui. Faltou gente, tem outro livro, tem mais gente para colocar em outro volume desse mesmo livro, ou está todo mundo aqui? Claro que faltou, porque a gente convive com muitas pessoas, mas os que estão aí são aqueles que foram determinantes para que a vida da gente tivesse algo melhor. Porque sem os amigos, olha, posso garantir a vocês, a nossa vida não tem sabor. É verdade, concordo. A família é a base de tudo. E os amigos dão aquele colorido para que a gente se anime a viver. Como estou aqui com você. Eu olho para você, lembro do seu pai e sei que algo nos liga. Nós temos um cordão condutor, né, que nos liga lá do seu ancestral, a mim, ao seu filho, com muita alegria, porque é isso que dá para nós a solidez daquilo que se chama de civilização. Dorian, eu queria colocar uma coisa, eu sempre chamei doutor Dorian, seu Dorian, foi assim que eu fui acostumado. Eu me lembro sempre de algumas coisas que meu pai me dizia. O verdadeiro amigo é aquele que, quando está ausente, nos vem a lembrança. Ele sempre me disse isso. E nós também. Eu me lembro quando você me ligou, você estava em Paris. Olha, eu queria uma autorização para falar do livro. Fala dessa vida por imperatriz, desses momentos de dificuldade, ausente de tudo. Como foi a experiência de largar uma vida em Belém, uma vida no Pará, que já estava toda ela organizada, para assumir a gerência do Banco do Brasil, 1970, década de 70, Amazônia, regime militar e imperatriz. Como foi essa experiência profissional? Na minha época, eram poucas as oportunidades que se tinha. Uma delas era o Banco do Brasil. Eu, inicialmente, tentei ingressar na aeronáutica, fui aprovado no concurso, reprovado no exame de saúde porque era míope, havia suspeita de miopia progressiva, tudo era visual naquele tempo, e aí só surgiu o Banco do Brasil. Concurso aberto, eu já estava preparado, fiz o concurso, e eu fui para a Imperatriz. Não fui como gerente, eu fui na condição de simples funcionário. Mas logo em seguida, eu já escriturário, naquele tempo tinha o que se chamava de carreira superior, que era de escriturário, e eu substituí o chefe da carteira rural, antiga CREAI, rural e industrial. E aí eu tive um relacionamento muito mais amplo. Eu tive chance de sair de lá em 67 para Brasília, na época que estavam transferindo a capital do Rio para Brasília. Quem estava no Rio não queria sair. Brasília, na época, era um deserto. E o banco me oferecia uma vantagem. Eu quase ia, só não fui por causa da minha noiva. Que depois, hoje é minha esposa, né? Sim, até hoje, juntos né? Há 54 anos.
encontrei pessoas fantásticas. O Henrique Araújo Pereira. Henrique, saudoso Henrique. O doutor Carlos Gomes de Amorim, Sim. meu padrinho, já falecido, homem de saudosa memória, não só por mim, mas pela própria cidade. O filho dele, o filho Carlinhos, dele estava no lançamento estava naquele presente, dia. autenticando, Sim. tá, essa amizade que ela progride, né, com os que vão ficando aí. E foi um pedaço da gente que foi sumindo, mas é algo que fica, né? Os filhos dos amigos Ficam. ficaram como herança, né? Foram fazendo E parte. É o caso seu. É o caso seu dele pai, e de outros, Quando você me falou, me lembro, uma tarde, eu estava lá em Paris, num congresso da Mastercard, quando alguém do Banco do Estado me ligou para me informar. E eu chamei Ivani e disse, olha, eu não estou num momento bom. Eu até me afastei um pouco, porque iríamos sair para uma outra atividade. E eu me lembro quando eu cheguei, rapidinho aqui. Sim, claro. Antes de viajar, eu fui visitá-lo. Ele estava internado na UTI. E eu levava uma mensagem do Lobão, que era para que ele aceitasse ir para São Paulo. O Lobão mandaria a UTI no ar para que ele fosse. Ele disse, não precisa, eu vou fazer desse jeito, aquilo e tal, ele contando como seria a cirurgia dele. E eu disse, e se der alguma coisa errada? Você está aí sem recurso. Por que você não aceita? Não aceitou. Não aceitou. Isso tirou da gente um peso, porque foi uma decisão pessoal dele. Nós não gostaríamos de perder um amigo. Eu me lembro, Dorian, eu vou até aditar o que você diz, eu estava em Genebra na quinta-feira, quando ele me ligou, Valmir Júnior, venha para casa. O que foi que houve, pai? Eu vou me internar na segunda-feira, vou me operar na terça-feira e vou voltar a trabalhar na quarta. Eu preciso que você esteja aqui para conversar. Larguei tudo, peguei dinheiro, comprei uma passagem, cara, para voltar. E não tive tempo de falar com ele bem, porque eu só cheguei aqui domingo. E nós tivemos uma discussão na segunda, ele internou na terça, eu dei um beijo nele e ele faleceu na quarta. Mas a vida é isso, tem dessas coisas. Mas eu só queria fazer rapidamente, relembrar um pouco. Quando eu cheguei em Imperatriz, eu fui recebido por colegas que ainda continuaram trabalhando com a gente, quando eu voltei a ser superintendente, junto com eles. O Luiz Henrique Veras, o Celso Saraiva, que não estavam presentes por dificuldade de poderem comparecer. Mas eu gostaria de fazer essa homenagem a eles. Tá. Bem, a gente vai dar um minutinho, me perdoa, Dorian, e a gente volta já, continuando esse bate-papo, com o doutor Dorian Riquetelli de Menezes, uma das pessoas mais admiráveis. A gente vai falar de política também, né? Falar de advocacia, um pouquinho mais do banco, e as perspectivas. A gente volta já, um instante só. Saudações comigo, Moreira Serra e Dorian Menezes. Um momento só. Volta, segundo bloco do programa Saudações, hoje comigo Moreira Serra, e me dirigindo a todos os colegas, advogados e advogadas, aos maranhenses, a você telespectador que durante muito tempo me parou nas ruas perguntando o que houve, que eu tinha saído da televisão. Pois é, foi uma aposentadoria provisória, era compulsória e permanente, mas provisória. Estamos de volta graças à professora Ivani, está aqui comigo no estúdio, ao meu amigo Ted Anderson, aos meus filhos, que tiveram uma participação muito ativa nisso, João Vitor, Alexandre Gabriel, Luiz Guilherme, Luiz Felipe, Anselmo e a doutora Will Ferreira. Meu muito obrigado. Quero registrar mais uma vez os meus agradecimentos à Band. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado mesmo. Bem, esse primeiro programa a gente tem como convidado especial, eu já falei isso mais de uma vez,
o doutor Dorian Ricker Teles de Menezes, está aqui comigo do lado. Dorian, é uma vida muito rica em experiências. É uma vida muito rica em muitas coisas boas, mas nada na vida é fácil. A vida é um desafio, é um problema muito grande. A vida, eu sempre digo para os meus filhos, olha, a vida é um palco iluminado de inúmeras dificuldades e que nos dá a noite para refletir, para pensar, porque volta tudo de novo, né? No dia seguinte. E a gente olha teu currículo, televisão, Banco do Brasil, Banco do Estado, maçonaria, Rotary, política, a política que hoje é extremamente efervescente no país inteiro. Se antes mudava, as nuvens estavam de um jeito uma hora, ficavam de um jeito outra, hoje está muito mais complicado. Eu sei que você tem uma preocupação muito grande pelo Maranhão. A maior parte da sua vida profissional foi quase toda ela no Maranhão. Você chegou aqui cedo, mas você teve uma passagem muito grande pela política. Tem um amigo fez muitos amigos na política, dentre eles aquele que despontou. Não só o Sarney, o presidente Sarney, mas o senador, ministro, governador, deputado, jornalista Edson Lobão. Como é que você vê a política no Maranhão hoje e esse contexto atual novo do Brasil com redes sociais? Como é que você vê a política hoje? Antes de entrar nisso aí, eu gostaria de falar sobre um pouquinho da nossa situação econômica no Estado. O Maranhão tem mais de 40% de toda a água doce do Nordeste. 40%? E o Maranhão é tido, quando você coloca no Google qual é o estado mais pobre da federação, vai dizer que é o Maranhão. 6 municípios têm praticamente a metade do PIB do estado. Capital, São Luís, Imperatriz, Açailândia, Balsas, Caxias e pode-se incluir Ribamar, que hoje cresceu muito em população, é o terceiro maior município do estado. O Maranhão é cercado de águas, com um litoral e mais de 640 quilômetros de costa, é riquíssimo em pescado. E para a gente comprar um peixe aqui é tão caro. Sim. Há que haver investimentos nessas áreas. Fazer o que para que o Maranhão mude? Como repensar o Maranhão? Eu andei, quando era superintendente do Banco do Brasil, e passei vários anos, todo mês eu ia ao interior. A maioria das cidades são pequenas cidades, que cercadas, quase que todas elas, tá? São pessoas que são os proprietários hoje, que comandam que é a pecuária, com cerca de 10 milhões de cabeças de gado, numa população paupérrima, porque não tem nem onde trabalhar. Quando eu era deputado, eu vi povoados desaparecerem. Como? Foram comprando as terras e cercando. Uma certa feita, alguém me disse, doutor, eu não tenho onde tirar uma vara, onde plantar uma roça. Naquela época não tinha essas bolsas. O que se recebia, né? Tinha que cuidar um velhinho para ele não morrer, que era a maneira de conseguir um pouco de receita, era alguém que tinha aposentadoria no INSS. Mudou o Maranhão? Sim. Eu sei que tivemos governos empenhados, que fizeram estradas. O doutor Lobão foi um desses. Eu acompanhei muito o governo dele, como acompanhei os anteriores. O governo do João Castelo, do Luiz Rocha. E verificamos que algo precisa ser feito para integrar esses quase 200 municípios que vivem numa situação, eu diria até, de inviabilidade, sabe? Mais de 100 deles. Pequenos municípios sem viabilidade econômica. Há que mudar essa situação para que se transforme essa situação no Estado. Antigamente se dizia que o Piauí ficava lá embaixo, o Maranhão. Hoje o Piauí está lá mais em cima do que nós. Esses números são horríveis. Permita a Deus que nossos governos consigam, né, transformar os seus projetos em realidade para mudar esse estado de coisas.
É o que se espera. Eu queria fazer um registro aqui. Você citou 2 ex-governadores, né? Luiz Rocha, João Castelo, aí veio o Lobão, todos advogados. Todos advogados. Como é que você vê a presença da advocacia sempre no comando do Estado e vê a justiça hoje? Faz uma análise rápida do nosso Poder Judiciário em relação à situação do Estado. O nosso Poder Judiciário, claro, é extremamente importante. Os juízes, e nós temos tantos juízes sérios e competentes, eles, de maneira psicológica, eles governam, porque eles estabelecem pacificação dos conflitos, que são permanentes e continuados. Eu convivi muito tempo em Imperatriz, uma área meio difícil de controlar, porque é um município que fica numa fronteira, do outro lado do rio Tocantins. Hoje é o Tocantins, antigamente era o Goiás. E ali iam pessoas egressas de todas as partes do país, sem maiores vínculos. E isso causava conflitos permanentes. A justiça é que ajuda a reduzir esse impacto. E os advogados é que fazem a justiça chegar lá. Que o juiz não pode fazer nada se não for provocado. Então, há necessidade. Então, os advogados são verdadeiramente condutores desse processo que se chama justiça. Dorian, você é uma pessoa muito rica em amizades, muito respeitada, mas eu quero trazer uma pessoa aqui que nos deixou recentemente, não foi hoje nem ontem, mas já tem um tempinho, Henrique Pereira. Fala desse amigo, da advocacia com ele, da experiência no banco, de toda a vida profissional. Fala como foi isso na maçonaria. Conta pra gente um pouquinho rápido da sua amizade com o Henrique. O Henrique, um jovem advogado, tinha tudo para continuar como advogado aqui em São Luís. Mas ele ingressou no Banco do Brasil e foi mandado para Carolina. De lá ele veio para a Imperatriz. Ele foi subgerente quando eu assumi. E o Henrique trazia de Carolina já, que ele se vinculou tanto à maçonaria como ao Rotary, trazia a missão de criar um clube em Imperatriz. A Imperatriz estava começando. Por que começando? Embora ela seja um município antigo, como cidade desde 1924, mas só a partir de 58, com a construção da Belém Brasília, que ele começou então a ser olhado no cenário nacional. E o Henrique chegou lá em 64, exatamente um mês antes da Revolução. E levou Rotary, ajudou a transformar a maçonaria e participou ativamente, mesmo quando ele estava aqui em São Luís, da nossa vida lá, tanto do Rotary quanto da maçonaria. Henrique, da maçonaria, chegou a ser grão-mestre, dirigiu o Grande Oriente do Maranhão de maneira magistral, unindo e fazendo com que os ideais que se tinha pudessem chegar à execução real, porque muitas coisas ficam no papel, mas o Henrique vivia o que ele dizia. Era um homem extraordinariamente voltado a cumprir os propósitos a que ele se submetia. Eu aprendi muito com ele. Foi uma falta imensa. Nos deixa muita saudade. Deixa muita saudade. A gente ainda tem aqui 4 minutinhos, 3 minutinhos, mas eu quero colocar aqui, eu também, assim como Dorian, entramos para o Instituto das Advogadas da Maranhão pelas mãos do Henrique, né? E com ele aprendi muito, muito, alegre, brincalhão, me tornei presidente do Instituto dos Advogados. Nós temos 3 minutinhos, é uma pena, mas é assim, que é bom, dura pouco, mas dura com muita intensidade. Esse pouco é intenso. Considerações finais, Dorian, o que você coloca para a gente em 1 minuto? Eu queria lembrar aqui do amigo Nina, Carlos Nina. Sim. Carlos Nina tem sido um homem incansável em estimular a que a gente faça algo além do que é o trivial. Esse livro também devo muito ao estímulo do Nina e de outras pessoas, meus filhos, minha esposa, né? Minha irmã, mora em São Paulo, mas que estava sempre em contato comigo. Nós falamos quase todo dia, mas o Nina foi determinante.
para que nós pudéssemos chegar a concluir este livro. E a minha expectativa de vida, a maneira de encarar a existência humana, primeiro, meu Deus, a quem eu devo tudo, né? A Jesus Cristo, meu Salvador, que através dele foi nos garantida a chegada no reino eterno. Nós não somos permanentes, como há pouco falamos. Estamos aqui agora, mais tarde não sabemos. A nossa vida é um completo, sabe, insegurança, instável neste mundo. Nada aqui é estável, tudo é instável, tudo se transforma, tudo muda. Então é preciso que a gente esteja preparado para enfrentar todas essas mudanças. Eu quero agradecer ao amigo Dorian Menezes, está aqui, esteve conosco. Quero também agradecer a vários amigos que me ajudaram a estar aqui. Aldenor Rebouças Júnior, José Saraiva Júnior, Zé Cláudio Pavão Santana, Carlos Nina e Alberto Tavares Vieira da Silva. A você, Ted Anderson, a você, João Vitor, a você, Ivone Rodrigues, a todos vocês da Band, a você, telespectador, meu muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui, podendo Saudações com Moreira Serra, mas não perca, @programa Saudações no YouTube, no canal do YouTube, e esse é o Instagram, @programa Saudações. Agradeço muito a todos, até o próximo programa, um beijo muito grande, fiquem sempre com Deus, sempre. O Saudações hoje comigo, Moreira Serra, fica por aqui. Até a próxima semana, um grande abraço.